Se esse vídeo te encontrou é porque você tem muito medo de falhar e eu vou te mostrar agora como utilizar isso com o maior combustível para o que você quer realizar. A primeira coisa que você tem que entender é que o medo de falhar está acabando com a sua vida. Do contrário do que fala a crença popular, o medo não evita só a morte, ele te faz evitar a vida. Para e pensa, quantas coisas você não fez simplesmente pelo medo? Pelo medo do que as outras pessoas iam pensar, pelo seu medo, pelo como as pessoas iriam reagir, você e como você ia se sentir com isso, saca? E como eu falei, nesse vídeo eu vou te ensinar a usar o medo ao seu favor como energia para os seus projetos. Então, ao invés de ficar ali, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como que as pessoas vão pensar, você simplesmente vai pegar e vai agir depois desse vídeo. Então, fica aqui comigo até o final e vamos que vamos. Você sempre se pergunta, tá, mas e se eu falhar e fica triste, sabe? Mas, cara, e se você falhar, no mínimo você vai ter mais conhecimento e ser uma pessoa melhor do que era quando você começou. Eu pego aqui uma referência dos filmes de luta, né, principalmente Rock e Creed, que, cara, quando eles estão ali naquela montagem de treino, saca? Eles estão lá se doando, fazendo o máximo. Cara, imagina que eles perdem a luta. E mesmo que eles perdessem, o que eles iriam perder em si mesmos depois de tudo que eles fizeram? Nada, eles teriam um avanço absurdo, eles estariam no mínimo ali com muito mais capacidade para lutar depois. Tanto que nos primeiros filmes das duas franquias, o Rock perde o primeiro contra o Apollo na decisão e também o Creed perde contra o Conan. Então, cara, isso quer dizer uma coisa sobre eles? Não, tanto que depois eles pegam e simplesmente conseguem continuar as suas carreiras. Eles conseguem evoluir absurdamente. Então, não tem problema você errar, porque o mínimo que você vai conseguir é ter mais conhecimento e ser uma pessoa de fato melhor do que você era quando começou. Então já diminui esse medo, cara, porque isso aqui realmente faz muito sentido, tá? Porque não é sobre ganhar ou perder, é sobre quem você se torna no caminho. Se você focar somente na vitória, dificilmente você vai ganhar, porque a vitória em si não está no seu controle. Você não vai definir se você vai ganhar. Imagina que você está numa luta ou numa competição. Você não tem como garantir a sua vitória, porque você não controla isso. Tem muitos fatores externos que controlam e dizem se você vai ganhar ou vai perder. E por isso, você não precisa focar na vitória. O que está no seu controle não é vencer ou perder. O que está no seu controle é treinar o máximo possível, feito um espartano, buscando se tornar a sua melhor versão. E é exatamente aqui que você se aproxima da vitória. Grandes atletas, lutadores, seja qualquer coisa, palestrantes, você escolhe. Eles principalmente focam no que eles podem fazer. Eles podem sempre treinar para poder melhorar. Eles podem sempre buscar mais conhecimento. Eles podem sempre colocar em ação, colocar em prática tudo que aprenderam. E é exatamente isso que eles podem fazer, que eles focam. Porque o que você foca expande. Então, se você foca o que você não tem controle, você vai ter muita ansiedade, você dificilmente vai conseguir agir. E se você agir, você vai ficar até decepcionado com o resultado final. E porque isso não está no seu controle. Agora, se você foca em simplesmente fazer o seu máximo, e é isso que está no seu controle, no seu alcance, você vai ver que seus resultados vão aumentar absurdamente. Até porque isso é a vida. E, na verdade, você nunca vai perder. Se você parar para pensar, você nunca perde, isso é um fato. Você vai sempre ganhar de alguma forma e só você pode se convencer do contrário. Porque, cara, imagina que você está numa competição. Mesmo que você perca, toda a preparação que você fez, ela te levou a algum lugar. Quando você estudou, por exemplo, para um concurso, cara, tudo aquilo que você estudou te levou para um lugar, te deu mais experiência, te deu mais vantagem na próxima vez. Então você sempre vai ganhar. Só você pode pensar que, mas eu perdi, e aí você fica triste, você simplesmente fica, caramba, mas e a próxima? Eu perdi e tudo mais. Até o olho ficou aqui atrás. Mas beleza. Então você tem simplesmente, cara, que pegar e entender que, mesmo que você perca em algum momento, mesmo que você tenha alguma situação que não saia de acordo com o que você planejou, você ainda assim venceu de alguma forma. Você precisa ver sempre o que você ganhou com a situação em si. Seja uma vitória, seja uma derrota, você tem que sempre entender que o que você se torna é o mais importante. Enquanto você evitar o erro, ele vai te perseguir e você não vai saber lidar com ele. Porque quanto mais você tenta evitar uma coisa, mais você coloca a sua atenção nisso, e quanto mais atenção, mais isso volta para a sua vida. Porque aquilo que eu falei anteriormente, que você foca, expande. Então, a partir do momento em que você simplesmente tenta pensar em não posso errar, eu não posso isso, é simplesmente esse o seu resultado. Então, quando você evitar o erro, ele vai te perseguir, você não vai saber lidar. O problema nunca foi o erro em si, somente a forma como você lida com ele. Porque tem uma pessoa, duas pessoas, vamos falar assim.
Eu posso ter uma pessoa que ela lida com tipo um erro de uma forma, que é essa de, mas eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser maravilhoso, eu tenho que sempre acertar tudo. E uma pessoa que simplesmente pega o erro e fala, cara, beleza, eu errei, mas eu aprendi disso aqui. O que esse erro me levou? O que esse erro me ajudou a me tornar? O que esse erro tentou me ensinar? E, cara, se você pegar e fazer isso, você vai ver que você não vai ter mais medo de nada. Eu era uma pessoa extremamente medrosa, até porque eu pensava muito isso, que eu não podia errar, que eu tinha que ser o melhor, que eu tinha que ser o perfeito. E não, cara. A única pessoa que se fala isso pra você mesmo é você. É só você que acha que tem que ser perfeito. Na verdade, todo mundo, de certa forma, acha que tem que ser, mas, cara, se você fosse perfeito, a sua vida ia ser uma merda. Porque você literalmente ia ser uma pessoa que ninguém poderia se conectar, porque a gente se conecta com pessoas que são parecidas conosco. Então, a partir do momento em que você fica simplesmente tentando ser perfeito, mais você afasta as pessoas e com isso você afasta também o resultado que você quer. Então, se permita errar porque você literalmente não precisa ser perfeito, tá? Então, esse vídeo aqui te encontrou, cara, por um motivo. Se você tinha erro de falhar, se você tinha medo de falhar, como eu falei aqui agora, cara, não precisa, porque tá tudo bem, você vai errar, você vai acertar, assim é a vida. Mas é principalmente o que você se torna, seja com um erro ou seja com um acerto. Então, essa mensagem chegou até você. Eu quero que você pegue e implemente isso na sua vida o máximo possível para que você consiga evoluir absurdamente. Então, é isso aí. E se você gostou desse vídeo, curte e se inscreve para não perder os próximos. Valeu!